ocupa a tribuna no dia de hoje para repercutir matéria do Estado de São Paulo, que destacou o crescimento de 15% da quantidade exportada pela indústria de transformação no primeiro quadrimestre deste ano, o que tem contribuído para amenizar a forte contração no mercado doméstico e possibilitado, inclusive, uma certa recuperação do emprego em algumas áreas da indústria. Nesse sentido, ressalto o crescimento observado em alguns segmentos, como, por exemplo, o setor têxtil, cujo incremento das exportações nesse período alcançou 27%. Lembrando que esse movimento tem um aspecto muito saudável, é que além de expandir as exportações do setor, nós estamos experimentando um surto de substituição de importações, sobretudo na área de vestuário, o que contribui de forma expressiva para que, de algum modo, a indústria brasileira retome uma parcela do mercado doméstico que havia sido perdida para a importação. De outro lado, o segmento de máquinas e equipamentos, que registra um crescimento nas exportações de 17% do quadrimestre. E ainda, meu caro senador Jorge Viana, a área de veículos automotores, cujo incremento das exportações alcançou 18%. Além do câmbio, naturalmente, que é o grande fator que contribuiu para essa expansão das exportações, nós não podemos deixar de registrar os acordos automotivos que foram negociados pelo Brasil nos últimos 15 meses. Não só, por exemplo, o acordo que renegociamos em novas bases com o México, e que vem apresentando um desempenho fantástico, no sentido de que o Brasil vem aumentando as exportações para o México, como ainda a celebração de novos acordos na área automotiva, como, por exemplo, com a Colômbia e com o Peru. Com a Colômbia, por exemplo, meu caro senador Paulo Rocha, o Brasil havia perdido o mercado colombiano de automóveis. É um mercado de 350 mil unidades e a nossa participação nesse mercado foi declinando ao longo do tempo, a ponto de corresponder a apenas 2%. Nós fizemos uma negociação que permitiu que se fixassem cotas e, dentro das cotas, nós temos, portanto, o imposto zerado, o imposto de importação. Portanto, o Brasil terá já no próximo ano 25 mil unidades com tarifa zero de importação e no ano seguinte alcançaremos 50 mil unidades, o que vai significar, por exemplo, a possibilidade de que o Brasil venha a ampliar a sua presença nesse importante mercado, que é o mercado colombiano, podendo alcançar, num prazo razoável, uma participação de 15%, que corresponde hoje à participação, por exemplo, que o México detém no mercado colombiano e que algumas montadoras asiáticas também, que ampliaram muito a presença nesse mercado. Portanto, o crescimento das exportações na área automotiva decorreram, primeiro, do realinhamento do câmbio, mas também do efeito de algumas ações da política comercial brasileira, sobretudo em relação ao número de acordos na área automotiva que foram celebrados. Essa maior demanda externa na indústria automobilística gerou, já nos últimos 2 meses, a abertura de postos de trabalho. Há uma avaliação de que 1.200 vagas foram recuperadas em função exatamente da ampliação das exportações. Segundo a Associação de Comércio Exterior do Brasil, a AEB, devemos fechar o ano com um crescimento de 5% no valor das exportações de produtos manufaturados, mesmo a despeito da queda de preços, dos preços internacionais, porque com essa retração do comércio mundial, todos os produtos, mesmo os produtos manufaturados, experimentaram uma queda de preço. Portanto, mesmo em valor,
nós vamos experimentar um crescimento expressivo esse ano, segundo as projeções que estão sendo feitas pela Associação das Empresas Exportadoras Brasileiras. Portanto, se considerarmos que temos em valor um acréscimo das exportações, temos também que sublinhar que em volumes, esse é um dado muito expressivo, nós teremos um crescimento de quase 10%, o que vai representar uma contribuição importante, senador Berger, para que o Brasil alcance esse ano um superávit na balança comercial que poderá alcançar 50 bilhões de dólares. Nós saímos de uma trajetória que em 2014 registrava um déficit de quase 5 bilhões de dólares para, em 2 anos, um superávit de 50 bilhões de dólares. Poderá-se dizer que isso foi fruto também da queda das importações. É verdade. A retração que nós experimentamos no mercado doméstico teve um efeito sobre o nível de importações. Mas, de acordo com o que informávamos aqui do desempenho em alguns setores da indústria, isso também representa o efeito, corresponde a um incremento das exportações, que já se verifica em vários setores da indústria de maneira muito significativa. Então, eu creio que o Brasil possa celebrar, especialmente nesse momento em que só se destacam as notícias, a chamada agenda negativa, não há como deixar de reconhecer que nós tivemos no setor externo da economia brasileira uma recuperação que pode se traduzir como espetacular, tendo em dúvida a velocidade com que esse processo ocorreu. Lembrando que, quando fazemos uma avaliação do desempenho do déficit em transações correntes, nós temos que agregar a avaliação do resultado da balança comercial e também da balança de serviços e de remessas que o Brasil faz. Veja que nós saímos de um déficit de 108 bilhões de dólares em 2014, equivalente a 4,5% do PIB, e vamos, segundo as projeções, esse déficit vai cair para 17 bilhões, o déficit em transações correntes, representando apenas 1% do PIB. E mais, senador Paulo Rocha, esse déficit em transações correntes será inteiramente coberto com o ingresso de investimentos estrangeiros diretos, porque vendo, por exemplo, algumas caçandras no debate hoje brasileiro, a impressão que a gente tem é que o Brasil já não interessa aos investidores estrangeiros. No entanto, nós teremos de ingresso de investimentos estrangeiros diretos quase 70 bilhões de dólares esse ano. Isso é algo muito significativo e que, portanto, vai nos conduzir a uma situação em que é possível até que o Brasil amplie o seu nível de reservas, porque se o déficit em transações correntes, ao final, é de 17 bilhões de dólares e o ingresso de investimentos estrangeiros diretos alcança 70 bilhões de dólares, nós poderemos, meu caro senador Pedro Chaves, ampliar o nosso nível de reservas no final do ano. Portanto, é importante destacar que o setor externo da economia brasileira representa algo hoje que, como que um seguro em relação às crises do passado, que eram caracterizadas por crises cambiais também, ou seja, pela escassez de divisas externas. E o Brasil tem hoje, senador Jorge Viana, uma situação extremamente confortável. Há um parâmetro para a avaliação da liquidez internacional, que é a relação entre o nível de reservas e o financiamento das importações, ou seja, o seu nível de reservas corresponde a quantos meses de importação que você poderia financiar. E considera-se aí nos parâmetros de avaliação econômica que quem pode financiar as importações de 6 meses
tem uma situação razoavelmente confortável. Vejam, hoje o nível de reserva do Brasil permite que o Brasil financie 2 anos e 4 meses de importações. Portanto, nós temos hoje no setor externo muito o que festejar, porque o Brasil tem uma situação excepcional de liquidez, sendo credor externo líquido e, portanto, tendo um seguro contra qualquer crise cambial que, nesse momento, precisamos destacar, especialmente, meu caro senador Moca, porque, vendo o debate na economia, só se consegue sublinhar as nossas mazelas, só conseguem apontar a chamada agenda negativa e, portanto, temos que também registrar que, especialmente no setor externo, o Brasil tem muito que celebrar por esse ajuste fantástico que foi feito nas contas externas do país, ao ponto de termos uma situação muito confortável de reservas. Não tenho dúvida de que o setor externo representa um canal importante para a recuperação da economia brasileira. E, por essa razão, não devemos encarar o comércio exterior com uma visão meramente conjuntural, ou seja, isso vale sobretudo para a comunidade empresarial, que se acostumou durante muito tempo a identificar no canal de exportação apenas uma válvula para que, com as flutuações do mercado doméstico, você pudesse exportar. E aí, meu caro senador Jorge Viana, as crises ensinam que esse é um canal em que você tem que investir permanentemente. Você não pode perder os canais externos, porque recuperar esses canais é muito difícil. Portanto, o canal externo tem que ser algo que corresponda a uma ação estruturada e permanente. O Brasil não pode perder essas oportunidades que estão aí, que se colocam diante de nós. Nesse sentido, tenho acompanhado na imprensa as análises sobre as novas diretrizes do atual ministro das Relações Exteriores e nosso colega aqui no Senado, o eminente homem público, senador José Serra. Percebo com satisfação que, no conteúdo, trata-se da continuidade das ações adotadas pelo governo até recentemente, uma vez que a agenda proposta corresponde exatamente àquela definida no Plano Nacional de Exportações. Quais são as diretrizes? Ampliar as cadeias, a inserção do Brasil nas cadeias globais de valor, por meio de novos acordos e pela expansão temática dos acordos. Porque fala-se muito em tarifa, mas a nova geração de acordos hoje comerciais olham novas áreas como investimentos, serviços, compras governamentais, convergência regulatória. Portanto, o Brasil atuou firmemente para fazer a expansão temática dos nossos acordos. E, por isso mesmo, celebramos um acordo muito importante com os Estados Unidos, que são o principal mercado de manufaturados do Brasil. O primeiro acordo, senador Jorge Viana, de convergência regulatória que o Brasil firmou, que vai permitir a harmonização de normas, porque a grande barreira para o acesso ao mercado americano de manufaturado não são as tarifas. As tarifas médias são baixas no mercado americano. O grande problema é que o padrão de normas nosso não é convergente com o padrão de normas americano. Por exemplo, a indústria cerâmica brasileira tem dificuldade de exportar para os Estados Unidos, porque nós não temos um padrão de norma convergente. Então, fizemos um grande esforço para levar o Inmetro, a ABNT, para trabalharmos num padrão de convergência de normas. E eu quero destacar, portanto, que o Brasil já está obtendo ganhos concretos desse acordo, quando laboratórios americanos vêm se instalar no Brasil para fazer certificação de produtos aqui, ensaios laboratoriais e certificação de produtos, exatamente porque estamos construindo um padrão de convergência das normas técnicas e, portanto, removendo barreiras não tarifárias para garantir uma maior fluidez do comércio. Eu
concedo com muita satisfação a palavra à nobre senadora Simone Tebet. Obrigado, senador Armando Monteiro. Só para parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Muito mais do que até pelo conteúdo, e ninguém discute a competência e a capacidade de Vossa Excelência que esteve à frente do Ministério, e eu tive o prazer de ser recebida por Vossa Excelência muito gentilmente no seu gabinete, tratando justamente dessas questões, mas principalmente pelo discurso propositivo. Acho que é disso que o Brasil está precisando, independentemente do que quer que esteja acontecendo dentro desta casa ou que vá acontecer nos próximos meses em relação ao processo de impeachment, independentemente de quem seja o atual presidente da República. É importante nós começarmos a tranquilizar a nação, de que apesar dos números negativos, e são muitos, nós temos que reconhecer que passamos por uma crise sem precedentes, e não interessa aqui discutir de quem é a culpa neste momento, o PIB negativo, a inflação que, mesmo com juros altos, não consegue ficar dentro da meta, ou quando fica, bate no teto da meta, com a questão do desemprego, não interessa o que esteja acontecendo, é importante dizer para a nação que este é um país sólido. Primeiro, porque tem instituições democráticas muito bem solidificadas. Segundo, porque é um país de uma dimensão continental e de uma riqueza capaz de fazer com que possamos superar qualquer crise. Basta termos união, basta olharmos para frente e basta termos discursos propositivos como este. Temos que mostrar para os investidores estrangeiros e nacionais que o Brasil é maior que tudo isso. E Vossa Excelência, mais do que ninguém, tem condições de mostrar, pelo menos uma das pernas dessa economia, que a relação econômica internacional é um pilar fundamental para mostrarmos qual é a solidez de um país. E a relação econômica internacional do Brasil é muito forte pelo passado, muito forte pelo trabalho de Vossa Excelência, muito forte pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação do homem do campo, do agronegócio, das nossas commodities, da nossa carne, muito forte pelo empresariado, que apesar de todas as dificuldades, faz o que pode e o que não pode em momentos de crise. Então, acho que assim, sei que Vossa Excelência caminhou por uma outra questão, que é a questão mais de reserva, a questão mais econômica, mas eu acho que quero contribuir aqui dizendo que admirei o trabalho que Vossa Excelência fez no Ministério, tenho certeza que tem muito a contribuir nesta casa, nos ajudando no que se refere à política econômica internacional, a fazer desta política econômica internacional uma das saídas para a crise no Brasil. E os números já mostram muito positivos. O aumento do valor da soja, as nossas exportações superando as importações, não só pela demanda, mas pelo valor. Então, isso tudo tem que ser apresentado à nação. Eu parabenizo Vossa Excelência. Desculpa pelo tempo, presidente Jorge Viano. A parte aqui foi além do permitido pelo regimento. Obrigado. Senador Armando, eu só queria interromper um pouquinho. Nada disso, senadora Simone. Estamos só tentando ajudar. Eu queria, com a autorização de Vossa Excelência que está na tribuna, passar a palavra para a senadora Ana Amélia, porque ela está com um grupo do Rio Grande que está nos visitando, e ela possa fazer uma saudação em nome de todos nós, tenho certeza. Caro presidente, senador Jorge Viana, o senador Jorge Viana é do PT do Acre, é lá na região norte. O senador que está na tribuna é o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, foi ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, fez um belo trabalho em defesa dos interesses do setor calçadista, do setor vitivinícola, de tantos setores, do setor metal mecânico, que é forte em Caxias do Sul, aqui também. Então, é a melhor idade que está visitando pela primeira vez Brasília e o Congresso Nacional. E eu queria apenas, então, somente aproveitar o ensejo deste à parte, que a senadora Simone Tebet, que é do PMDB do Mato Grosso do Sul, que fez ao senhor senador Armando Monteiro, que eu quero endossar a parte que ela lhe fez, acrescentando também a nossa sabatina ao nosso embaixador Sérgio Danese, na manhã de hoje, na Comissão de Relações Exteriores, que é uma figura que vai nos representar na Argentina, onde o Rio Grande do Sul é um estado que tem uma relação muito íntima com a Argentina e com o Uruguai, pela fronteira que tem, e isso é muito importante. Nós queremos que fazer. Antônio Prado, a cidade onde essas jovens senhoras moram e os seus maridos, poucos maridos, eles são inteligentes, né, deixaram elas vir passear, elas são de Antônio Prado. Antônio Prado é uma cidade na Serra Gaúcha, conhecida primeiro por ter a maior bandeira, que está no livro dos recordes do Grêmio.
Eu sou do Internacional, mas o pessoal de Antônio Prado é do Grêmio, torce pelo Grêmio. A segunda questão é que é uma cidade que é um patrimônio arquitetônico da colonização italiana, tem um museu e realiza e promove um festival de massas todos os anos, no mês de junho, época de frio, que é um espanto para qualquer regime, mas é um lugar imperdível para visitar, porque preserva na sua arquitetura exatamente aquilo que os colonizadores italianos trouxeram da Europa e ali fizeram um lugar de sonho que é Antônio Prado. E aqui tem um exibido que é da minha terra, Lagoa Vermelha, que é a minha terra onde eu nasci. Então, senador Armando Monteiro, muito obrigada. Obrigada, senador Jorge Viana, senadora Simone. Ali está o senador Dário Berger, que é de Santa Catarina. Muito obrigada a todos. Obrigada. O senador Moca, aqui de Lagoa Vermelha. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Sejam bem-vindas as senhoras e também as que estão aqui na nossa galeria. Sejam bem-vindos. Volto a palavra para o senador Armando. Muito bem, sejam todas muito bem-vindas. E eu quero agradecer e registrar como algo enriquecedor os apartes que recebi da senadora Simone e da senadora Ana Amélia, agradecendo muito pelas referências feitas ao trabalho que fizemos. Retomando aqui a nossa fala, eu gostaria de dizer que esse acordo de convergência regulatória com os Estados Unidos, ele interessa especialmente aos setores cerâmico, têxtil, de máquinas e equipamentos, da indústria de refrigeração no Brasil. Portanto, representa, a meu ver, um marco importante nesse processo de ampliação temática dos nossos acordos. Quero também destacar que identifico com satisfação que o Brasil vai continuar priorizando as relações com a Argentina e especialmente com o Mercosul. Temos muito o que fazer nessa agenda, na perspectiva bilateral de tornar o nosso comércio mais fluido, sem as travas que de alguma maneira restringiram o nosso comércio nos últimos anos, mas reconhecendo que o novo governo argentino vem dando sinais muito positivos no sentido de remover algumas travas que, de alguma maneira, embaraçavam esse maior fluxo da nossa corrente de comércio com a Argentina. Temos também que registrar como algo muito importante que o Brasil conseguiu construir com a Argentina, especialmente com a parceria com a Argentina, a nossa oferta para o acordo Mercosul-União Europeia, que é um marco no relançamento do Mercosul, porque o Mercosul faz um acordo amplo com aquela comunidade que se constitui no maior bloco econômico do mundo, que é a Comunidade Econômica Europeia. Portanto, nós temos que registrar também com muita satisfação que, graças aos esforços do Brasil e da Argentina, nós conseguimos viabilizar o início, o passo fundamental desse processo, que está representado pela troca de ofertas, que no dia 11 de maio desse ano, lá em Bruxelas, o Mercosul iniciou com a Comunidade Econômica Europeia. Portanto, temos muito o que celebrar e eu peço uma pequena tolerância à mesa, e já concluindo, para dizer, meu caro senador Moca, que impulsionamos também de maneira muito expressiva a nossa relação com os países da Bacia do Pacífico. É muito comum o registro de que o Mercosul estava de costas para os países do Pacífico. E aí nós pudemos fazer acordos importantes com o México, com o Peru, com a Colômbia e com o Chile. Com esses 4 países, o Brasil celebrou os acordos de cooperação e facilitação de investimentos. Com o México, lançamos uma perspectiva de ampliar o nosso comércio, os produtos que têm margem de preferência tarifária, de quintuplicar as linhas que têm margem de preferência tarifária, no âmbito do Acordo de Complementação Econômica número 53. Portanto, Brasil e México poderão expandir extraordinariamente o seu comércio
com um grande alcance, um acordo de extraordinário alcance. E, por outro lado, lançamos também as bases de acordos novos na área de serviços e um acordo automotivo que foi renegociado com o México e que vem nos oferecendo um desempenho muito satisfatório, sobretudo olhando as exportações brasileiras. Com o Peru, fizemos um acordo inédito na área de compras governamentais. O Peru, o governo peruano, o governo central, compra 13 bilhões de dólares por ano faz compras governamentais. As empresas brasileiras estavam praticamente sem acesso a esse mercado, porque eram obrigadas a fazer um depósito prévio para participar das licitações. Com esse acordo que promovemos, elas ficam equiparadas às empresas mexicanas e às empresas americanas, podendo participar e acessar as licitações em condições absolutamente ideais. Portanto, eu quero destacar o acordo de serviços com a Colômbia, um novo acordo automotivo com a Colômbia, um acordo também de cooperação e facilitação de investimentos com o Chile. Portanto, essa agenda do Mercosul com os países da Bacia do Pacífico e do Brasil com os países da Bacia do Pacífico se moveu de maneira extraordinária nesses últimos 18 meses, e eu não poderia deixar de destacar aqui a parceria que o MIDIC pôde fazer, muito frutífera, com o Itamaraty, ao tempo em que o chanceler Mauro Vieira conduziu essa pasta. Trabalhamos em perfeita harmonia, em estreita articulação, e graças a isso pudemos celebrar resultados importantes. Eu vou ouvir com muita satisfação o senador Valdemir Moca e, em seguida, o senador Paulo Rocha. Senador Armando Monteiro, para mim, porque eu já o conheci aqui do Senado, mercê da sua competência, da sua determinação. Então, eu quero, nesse momento, parabenizá-lo pelo trabalho. E trazer aqui, acrescentar que nós, lá do Mato Grosso do Sul, estamos prestes a assinar um acordo que seria uma saída via Porto Murtinho, fazendo uma ponte sobre o Rio Paraguai, para termos acesso, exatamente ao Pacífico, através, chegando no Chile. E isso vai baratear em muito os nossos produtos, que são vendidos, além de encurtar, em milhares de milhas a distância que esses produtos percorrem quando embarcado no Porto de Santos ou em Paranaguá. Então, a nossa alternativa seria uma alternativa de início, claro, por rodovia, mas até chegar a Iquique, aonde já teríamos um porto que atraca navios de grande calado. Então, ao saudar Vossa Excelência, dizer que esse trabalho de Vossa Excelência pode ter certeza. Eu tenho certeza absoluta. E vejo com isso que Vossa Excelência disse. Nós precisamos também ressaltar as coisas boas, o lado positivo, aquilo que se fez, e as coisas de bom que esse país produz e que está estabelecendo. Então, parabenizo a Vossa Excelência e acrescento aí essa, talvez, mais uma oportunidade de estabelecer um comércio mais intenso aí com países do Pacífico. Eu só queria, antes de passar para o Paulo Rocha, queria aproveitar e agradecer. Nós temos aqui a visita de alunos do curso de Direito, alunas, estou vendo que são mais alunas do que alunos. É geral. Sejam bem-vindos, é melhor chamar de alunos. Direitos hoje é geral. E são estudantes do curso de Direito da Faculdade Oeste, em Chapecó, Santa Catarina. Sejam bem-vindos todos. Quero agradecer a turma do Senado que está aí dando a boa acolhida. E é um prazer tê-las aqui no plenário do Senado.
Senador Paulo Rocha aí. E o senador Armando. Agradeço. Logo que Vossa Excelência conclua, vou fazer a ordem do dia. Eu até aviso aos senadores e senadoras que estão na casa que venham, que vamos fazer a ordem do dia. Nos encaminhamos aqui para a conclusão, mas agradeço muito ao senador Moca, que com seu à parte enriquece aqui o nosso pronunciamento. Senador Paulo Rocha. Senador Armando Monteiro, mais do que um pronunciamento, muito importante esse seu depoimento, uma vez que você foi um grande senador, um grande ministro do nosso governo, e seu depoimento comprova aqui que eu acho que uma das justificativas e de que se levou à crise política do nosso país era o caos econômico que foi pregado principalmente por uma parte da grande mídia, transformando... Claro que existe dificuldades econômicas e problemas que, adicionados com alguns problemas internos que nós deixamos de tomar iniciativas, mas também adicionado por problemas externos, com a economia mundial, o problema dos commodities, principalmente na área do minério, né? Próprio baixa dos preços dos grãos internacionalmente, trouxeram alguns problemas econômicos para nós, mas não foi esse caos que se pregou aí, até com uma justificativa da chamada... que levou o processo do impeachment. A justificativa da questão legal para poder justificar o impeachment, sem dúvida nenhuma, foi muito embalado por essa questão do caos econômico. Então, eu quero ressaltar aqui a importância que nós fizemos, e principalmente na sua pasta, este processo. Além de adicionar com esta preocupação com o mercado internacional, que você falou muito bem, buscando outros mercados que não fosse só aquele norte-norte, mas a relação sul-sul e o próprio mercado interno da América do Sul, no caso, por exemplo, da Colômbia, dos acordos da Colômbia, isso tem um efeito interno, que é a busca de retomar a questão do emprego no nosso país, que à medida que se produz mais automóveis, no caso, para vender para a Colômbia, através do acordo que você promoveu, naturalmente tem uma via direta na produção de empregos na área automobilística, etc. Mas, além disso, o esforço que foi feito nessa questão de dialogar com os outros mercados que o nosso governo foi buscar, também se preocupava muito com a questão da logística, o chamado, os projetos de ferrovias para poder dialogar com outras saídas, porque não fosse só o nosso litoral, mas também lá para a minha própria região amazônica, a questão do arco norte, que é a questão da logística via portos e interligado com a ferrovia. Tudo isso são propostas que estão aí, que estão sendo efetivadas, inclusive, para processar essa questão do Brasil buscar outros mercados para poder dialogar externamente com a busca de também alavancar o nosso desenvolvimento interno. Então, por isso, parabenizo, mais do que um pronunciamento, um depoimento muito importante para o momento que nós estamos vivendo no nosso país. Muito obrigado, senador Paulo Rocha. E para concluir, senador Jorge Viana, eu queria destacar que esse ponto que o senador Moca e o senador Paulo, esse ponto é fundamental, que é a integração física, que é a infraestrutura, com essa visão integradora, com essa visão regional, né, espacialmente integrada, que é algo fundamental para expandir as nossas relações econômicas com esses países. E, para finalizar, dizer que eu acho que o comércio exterior precisa ocupar uma centralidade na agenda econômica do Brasil. Infelizmente, o comércio exterior no Brasil não teve, ao longo do tempo, isso não é um fenômeno recente, a importância, uma ação estruturante, uma ação estratégica, uma ação permanente.
nós fizemos sempre uma presença que ficava à mercê de certas flutuações conjunturais da economia brasileira. E o fato é o seguinte, o canal externo é um canal muito importante, porque quem exporta, por definição, é mais competitivo. O mercado externo é uma espécie de tribunal em que você faz o escrutínio da competitividade. Portanto, a economia brasileira precisa de mais inserção externa, de maior presença, e há condições de ampliar extraordinariamente a presença do Brasil. Era isso que eu gostaria nessa tarde, poder trazer aqui a essa casa. Muito obrigado, senador Jorge Viana, pela tolerância.